1984, de George Orwell, capítulo 1, parte 1. Era um dia claro e frio de abril e os relógios marcavam 13 horas. Winston Smith, seu queixo abaixado de encontro ao peito numa tentativa de escapar do vento infame, passou rápido pelas portas de vidro das mansões da Vitória, ainda que não rápido o suficiente para evitar que um montinho de poeira fina entrasse junto com ele. O hall de entrada tinha cheiro de repolho cozido e tapetes velhos de retalhos. Um cartaz grande demais para ser exposto internamente estava fixado em uma das extremidades. Mostrava simplesmente um rosto enorme, mais de 1 metro de largura. O rosto de um homem de cerca de 45 anos, com um bigode preto, farto e traços acidentalmente bonitos. Winston alcançou as escadas. Não adiantava chamar o elevador. Raramente estava funcionando, mesmo em momentos melhores, e atualmente a energia elétrica ficava desligada durante o dia. Isso era parte de um esforço econômico em preparação para a Semana do Ódio. O apartamento ficava no 7º andar, e Winston, que tinha 39 anos de idade e uma úlcera varicosa logo acima do tornozelo direito, subiu devagar, fazendo várias pausas durante o caminho. Em cada andar, na parede do lado oposto ao posto do elevador, o pôster com o rosto enorme encarava quem passasse. Era uma dessas imagens que dão a impressão de que os olhos continuavam seguindo você depois que você passa. O grande irmão está vendo você, lia-se a legenda. Dentro do apartamento, uma voz doce estava lendo uma lista de números que tinham algo a ver com a produção de ferro. A voz vinha de uma placa metálica longa parecida com um espelho opaco que fazia parte da superfície da parede da direita. Winston girou o interruptor e a voz abaixou um pouco, embora as palavras ainda fossem distinguíveis. O instrumento, a teletela, como era chamado, podia ser escurecido, mas não era possível desligá-lo completamente. Winston foi até a janela. Tinha uma aparência pequena e frágil. A magreza de seu corpo era enfatizada pelo macacão azul, que era um uniforme oficial do partido. Seu cabelo era muito claro, seu rosto naturalmente sanguíneo, sua pele áspera por conta do sabão grosso e das lâminas de barbear cegas e do frio do inverno que tinha acabado de terminar. Lá fora, mesmo através do vidro da janela fechada, o mundo parecia frio. Na rua, pequenos redemoinhos de vento levantavam o pó e os papéis rasgados. E embora o sol brilhasse e o céu fosse azul vivo, nada parecia ter cor, exceto os cartazes que estavam colados em todos os lugares. O bigode negro ficava vigiando todos em cada esquina. Havia um na fachada de cada casa oposta. O grande irmão está vendo você, dizia a legenda, enquanto os olhos escuros olhavam profundamente para os olhos do próprio Winston. Ao nível da rua, outro cartaz rasgado em uma esquina e sendo dobrado pelo vento, cobrindo e descobrindo alternadamente uma única palavra, Sosing. Ao longo, um helicóptero vigiava os telhados, ficando parado por um instante como uma mosca e retomando o voo como uma curva. Era a patrulha policial, bisbilhotando as janelas das pessoas. As patrulhas, porém, não importavam. A única coisa que importava era a polícia do pensamento. Nas costas de Winston, a voz da teletela ainda balbuciava sobre o ferro e o sucesso exacerbado do 9º plano de 3 anos. A teletela recebia e transmitia ao mesmo tempo. Qualquer som que Winston fizesse acima do nível de um sussurro seria captado por ela. Além disso, enquanto ele permanecesse dentro do campo de visão da placa metálica, ele também poderia ser visto. Claro que não havia como saber se alguém estava sendo observado em um outro dado momento. Saber a frequência ou com qual sistema a polícia do pensamento se conectava a uma determinada escuta era pura adivinhação. Era até possível conceber que eles observavam a todos o tempo todo, mas de qualquer forma eles podiam se conectar à sua escuta sempre que quisessem. Você tinha que viver, e vivia, com um hábito que se tornou instinto, na suposição de que todo som que fazia era ouvido e, exceto na escuridão, todo movimento era escrutinado. Winston manteve suas costas voltadas para a teletela. Era mais seguro, mas, como ele bem sabia, até mesmo as costas podem ser reveladoras.
A 1 quilômetro de distância, o Ministério da Verdade, onde trabalhava, se erguia grande e branco sobre a paisagem sombria. Esta ele pensava com uma certa aversão. Esta era Londres, cidade-chefe da primeira faixa aérea. Ela mesma a terceira cidade mais populosa das províncias da Oceania. Ele tentou puxar alguma memória da infância que deveria lhe confirmar se Londres sempre fora assim. Será que essas vistas de casas do século XIX, apodrecidas, com os lados escorados por barrotes de madeira, janelas remendadas com papelão e telhados com ferro enrugado, com as paredes dos jardins se inclinando em todas as direções, sempre existiram? E os locais bombardeados onde o pó de gesso girava no ar e o salgueiro se agarrava aos montes de escombros, e os lugares onde as bombas haviam destruído um pedaço maior e haviam surgido colônias sórdidas de moradias de madeira como se fossem galinheiros? Mas não adiantava, ele não conseguia se lembrar. Nada restava de sua infância, exceto uma série de painéis iluminados e sem fundo, e na maioria das vezes ininteligíveis. O Ministério da Verdade, Minivero, em nova língua, era surpreendentemente diferente de qualquer outro objeto à vista. Era uma enorme estrutura piramidal de concreto branco cintilante que se elevava terraço após terraço, 300 metros no céu. De onde Winston estava, ainda era possível ler, destacados da fachada branca, como uma fonte elegante, os 3 slogans do partido: Guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. O Ministério da Verdade continha, assim se dizia, 3.000 salas acima do nível do solo e as ramificações correspondentes abaixo. Espalhados por Londres, havia apenas 3 outros edifícios de aparência e tamanho similares. A arquitetura circundante era tão mais baixa que do telhado das mansões da Vitória se podia ver os 4 prédios simultaneamente. Eram as casas dos 4 ministérios entre os quais todo o aparato do governo estava dividido. O Ministério da Verdade, que se preocupava com notícias, entretenimento, educação e artes plásticas. O Ministério da Paz, que se preocupava com a guerra. O Ministério do Amor, que mantinha a lei e a ordem. E o Ministério da Abundância, que se ocupava dos assuntos econômicos. Seus nomes em nova língua eram Minivero, Minipax, Miniamo e Minibom. O Ministério do Amor era o mais assustador. Não havia nenhuma janela nele. Winston nunca havia estado dentro do Ministério do Amor, nem ao menos a meio quilômetro dele. Era um lugar impossível de entrar a não ser em negócios oficiais, e mesmo então só através de um labirinto emaranhado de arame farpado, portas de aço e covis secretos de metralhadoras. Até mesmo as ruas que levavam às suas barreiras externas eram percorridas por guardas com cara de gorila em uniformes pretos, armados com porretes articulados. Winston se virou de repente. Ele tinha preparado suas expressões para mostrar um otimismo calmo, cujo uso era recomendado ao se encarar a teletela. Ele atravessou a cela em direção à pequena cozinha. Ao deixar o ministério nesta hora do dia, ele havia sacrificado seu almoço na cantina e estava ciente de que não havia comida na cozinha, exceto um pedaço de pão de cor escura que tinha que ser guardado para o café da manhã de amanhã. Ele tirou da prateleira uma garrafa de líquido incolor com o rótulo branco simples com a marca Gin da Vitória. A bebida emitia um cheiro adocicado e oleoso, como o da bebida chinesa de arroz. Winston quase encheu uma xícara de chá, se preparou para um choque e engoliu tudo de uma vez, como se fosse um remédio. Instantaneamente seu rosto ficou vermelho e lágrimas correram de seus olhos. A substância era tipo ácido nítrico e, além disso, ao engoli-la, se tinha a sensação de ser atingido na parte de trás da cabeça com um taco. No momento seguinte, porém, a queimadura em sua barriga morreu e o mundo começou a parecer mais alegre. Ele pegou um cigarro de um maço amassado, marcado com cigarros da Vitória, e o segurou descuidadamente na vertical, fazendo o tabaco cair no chão. Com o próximo, ele teve mais sucesso. Ele voltou para a sala de estar e sentou-se em uma pequena mesa que ficava à esquerda da teletela. Da gaveta da mesa ele tirou um estojo de canetas, uma garrafa de tinta e um livro espesso, em branco, do tamanho de um quarto, com um fundo vermelho e uma capa marmorizada. Por alguma razão, a teletela da sala de estar estava em uma posição incomum,
em vez de ser colocada, como era normal, na parede do fundo, onde poderia comandar toda a sala. Estava na parede mais longa, em frente à janela. De um lado dela havia uma alcova estreita, na qual Winston estava agora sentado, e que, quando os apartamentos foram construídos, provavelmente se destinava a segurar estantes de livros. Ao sentar-se na alcova e mantendo-se bem ao seu fundo, Winston conseguia permanecer fora do alcance do teletela, ao menos em termos de visão. Ele podia ser ouvido, é claro, mas enquanto permanecesse em sua posição atual, não poderia ser visto. Foi em parte a geografia incomum da sala que lhe sugeriu o que ele estava prestes a fazer agora. Mas o livro que tinha acabado de tirar da gaveta também tinha culpa. Era um livro de beleza peculiar. Seu papel cremoso, suave, um pouco amarelado pela idade, era do tipo que não era fabricado há pelo menos 40 anos. Ele podia adivinhar, havia entanto, que o livro era muito mais antigo que isso. Ele o tinha visto deitado na janela de uma pequena loja de sucata em um bairro da favela da cidade. Entre parênteses, ele não se lembrava exatamente qual bairro agora, fecha parênteses, e tinha sido imediatamente abalado por um desejo avassalador de possuí-lo. Os membros do partido não deveriam entrar em lojas comuns, entre parênteses, negociar no Mercado Livre, era assim que isso se chamava, fecha parênteses. Mas a regra não era mantida rigorosamente porque havia várias coisas como cadarços de sapatos e lâminas de barbear que eram impossíveis de se ter de outra forma. Ele tinha dado uma olhada rápida para os dois lados da rua e depois tinha entrado e comprado o livro por $2,50. Na época ele não estava consciente do propósito para o qual queria o livro. Ele o havia levado com culpa para casa em sua maleta, mesmo sem ter nada escrito nele. Era um homem bem comprometedor. A coisa que ele estava prestes a fazer era começar um diário. Isso não era ilegal. Entre parênteses, nada era ilegal, já que não havia mais leis, fecha parênteses. Mas se fosse detectado, era razoavelmente certo que seria punido com a morte, ou pelo menos com 25 anos em um campo de trabalho forçado. Winston encaixou a ponta da pena no cabo e sugou para tirar os resíduos. A pena era um instrumento arcaico usado raramente até mesmo para assinaturas, e ele havia adquirido uma furtivamente com alguma dificuldade, simplesmente por causa da sensação de que o belo papel cremoso merecia ser riscado por uma pena real e não uma caneta qualquer. Na verdade, ele não estava acostumado a escrever à mão. Com exceção de anotações muito curtas, era mais usual ditar tudo na escrita falada, o que era, obviamente, impossível para o seu propósito atual. Ele mergulhou a caneta na tinta e depois vacilou por alguns segundos. Um tremor havia passado por suas entranhas. Marcar o papel foi o ato decisivo. Com letras pequenas e desajeitadas, ele escreveu 4 de abril de 1984. Ele se inclinou para trás, uma sensação de impotência completa havia descido sobre ele. Para começar, ele não tinha certeza nenhuma de que era 1984. Deve ser em torno dessa data, pois ele tinha bastante certeza de que tinha 39 anos de idade e acreditava ter nascido em 1944 ou 1945, mas hoje em dia era impossível precisar uma data dentro do intervalo de 1 ou 2 anos. Para quem, de repente, lhe ocorreu perguntar, ele estava escrevendo este diário? Para o futuro, para os que ainda não nasceram. Sua mente se perdeu em devaneios em torno da data duvidosa na página e depois se deparou com a palavra da nova língua, entre aspas, duplo pensar, fecha aspas. Pela primeira vez se deu conta da magnitude do que ele estava empreendendo. Como poderia se comunicar com o futuro? Era impossível por natureza. Ou o futuro se assemelharia ao presente e, neste caso, não o ouviria, ou seria diferente e sua situação não faria sentido. Durante algum tempo ficou olhando estupidamente para o papel. A teletela começara a tocar uma música militar estridente. Era curioso que parecesse que ele não apenas tinha perdido o poder de se expressar, mas também esquecido o que tinha a intenção de dizer originalmente. Ele se preparava para esse momento há semanas e nunca lhe passou pela cabeça que necessitava de outra coisa exceto coragem. A escrita propriamente dita seria fácil. Tudo o que ele tinha que fazer era transferir para o papel o interminável monólogo inquieto que estava acontecendo dentro da sua cabeça, literalmente por anos.
Nesse momento, no entanto, até mesmo o monólogo havia se calado. Além disso, sua úlcera varicosa havia começado a coçar de maneira insuportável. Ele não ousava arranhá-la, porque se o fizesse, essa inflamaria. Os segundos estavam passando. Ele não estava consciente de nada, exceto do vazio da página à sua frente, a coceira da pele acima do tornozelo, o barulho da música e uma leve tontura causada pelo gin. Continua no próximo áudio.